Bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. A gente segue aqui hoje com a celebração do centenário de Darcy Ribeiro e eu faço aqui o terceiro vídeo sobre a sua antropologia da civilização. E antes de mais nada, antes de a gente começar, eu peço que quem está chegando aqui, que curta o vídeo, quem está conhecendo o canal pela primeira vez, que se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça todo o material que a gente tem gravado e ajude a divulgar e apoie o nosso trabalho. Bom, indo ao que interessa, eu vou começar pela ordem cronológica das obras do Darcy Ribeiro, que é uma obra monumental, mais de 2.000 páginas, como ele gosta muito de lembrar e como é realmente necessário lembrar. O Processo Civilizatório é um livro que inicia essa série de estudos sobre o processo de formação dos povos americanos, sobre as causas do desenvolvimento desigual e sobre as perspectivas de autossuperação que se abrem aos povos mais atrasados. E o objetivo desse primeiro estudo é proceder justamente a uma revisão crítica das teorias da evolução sociocultural e propor um novo esquema de desenvolvimento humano. É um livro muito ambicioso, denso, mas com uma escrita muito fluida, agradável, e é o passo necessário para as obras futuras do Darcy Ribeiro, de compreender a particularidade da formação dos povos americanos. Boa parte dos conceitos, das categorias que vão ser desenvolvidas nessas obras estão no processo civilizatório. O método de interpretação da realidade americana desenvolvida por Darcy, ele é importante e inovador ali no ido dos anos 60 por vários motivos. O primeiro é de que como captar e classificar umas em relação às outras as várias formas civilizatórias dos povos indígenas que iam desde altas civilizações até ordens ou hordas pré-agrícolas e que reagiram à conquista conforme o seu nível de desenvolvimento. Essa é uma questão. Outra é como situar em relação a povos indígenas e europeus os africanos com distintos níveis de desenvolvimento social trazidos para a América como força de trabalho escrava. E como classificar os europeus que realizaram a conquista. Os ibéricos chegaram primeiro, os nórdicos que vieram prosseguiram o domínio de extensas áreas, mas configuravam o mesmo tipo de formação sociocultural. Como classificar e relacionar as sociedades nacionais americanas por seu grau de incorporação aos modos de vida da civilização agrária e mercantil e depois a civilização industrial. Então essas são as questões que vão movimentar a redação dessa obra. Então o Darcy Ribeiro elabora uma teoria geral do processo evolutivo que defina melhor os conceitos e que explicite com mais acerto os modos pelos quais as sociedades tão diferentemente desenvolvidas vão interagir. Então, já de início, o Darcy Ribeiro pretende superar a perspectiva eurocêntrica das teorias sobre a evolução cultural, e o sistema capitalista mundial é o resultado do processo civilizatório mercantil salvacionista, cujo maior impulso vai se dar através da conquista da América. O Darcy tratava as sociedades avançadas e atrasadas não como etapas sucessivas de evolução humana, mas como polos interativos de um mesmo sistema socioeconômico tendente a perpetuar essas posições relativas, via desenvolvimento e subdesenvolvimento como estruturas de um sistema só, por exemplo. Então cabe destacar que a ideia de evolução nas suas obras não guarda correspondência com o evolucionismo, mas busca então compreender como a cultura se transforma em outra, como se processam as transfigurações étnicas, como povos mudam, como tendemos a essa civilização mundial e que possibilidades a gente pode tirar dessa tendência. E me parece muito interessante o recurso ao feudalismo que é feito pelo Darcy Ribeiro, porque ele não é visto simplesmente como uma etapa da evolução sociocultural entre escravismo clássico e capitalismo, mas como parte do esquema de aceleração e atualização histórica que ele mesmo desenha. Mas no caso, para ele, o feudalismo é um exemplo evidente de regressão histórica.
Essa é uma dificuldade que o Darcy Ribeiro vê nas interpretações dos países europeus e também dos Estados Unidos, porque esses se identificam o feudalismo como o seu próprio passado, como a Idade Média, como uma ponte histórica entre o escravismo e o mundo greco-romano e o capitalismo mercantil, renascentista e o ciclo de revoluções burguesa e industrial, algo como aquele típico esquema em mundo greco-romano, mais Idade Média, mais Renascimento, mais revoluções burguesas, igual ao Ocidente moderno. É uma simplificação que o mundo europeu ocidental costuma fazer. E o mais nefasto dessa concepção é que são generalizadas essas características de modo que tudo que não é escravismo puro nem capitalismo pleno recebe o rótulo de feudalismo. Daí o limite de muitas das análises sobre o dualismo estrutural latino-americano e de algumas teses do marxismo mais vulgarizado, mais positivista aqui na América Latina. Então o Darcy Ribeiro ele acaba conseguindo escapar dessa leitura linear, justamente pela proposição do feudalismo como uma regressão histórica. Então o Darcy apresenta nessa obra, o Processo Civilizatório, 8 revoluções tecnológicas, porque a partir dessas transformações tecnológicas é que você tem as mudanças nas formas de civilização. Então a primeira é a Revolução Agrícola, segunda a Revolução Urbana, terceira a Revolução do Regadio, quarta a Revolução Metalúrgica, quinta a Revolução Pastoril, sexta a Revolução Mercantil, sétima a Revolução Industrial e oitava a Revolução Termonuclear, que seria mais ou menos, hoje, para tentar acompanhar, o que a gente chamaria de capitalismo 4.0, ou a quarta revolução industrial. Então essa obra, o Processo Civilizatório, traça um quadro classificatório e explicativo muito vasto, muito ambicioso e marcado por essa visão global de história, uma teoria da história, mas ele é demasiadamente genérico para explicar as situações completas, para poder ir aos níveis da particularidade. Essa análise mais concreta, de médio alcance, vai ser desenvolvida na obra sequente, As Américas e a Civilização, é o que eu falei. Ele parte, na sua análise, e é por isso que eu digo que há uma convergência com o método marxiano, há convergências e há divergências, Então, só para poder ajudar aqui a entender um pouco mais a obra do Darcy Ribeiro, a questão do método. Ele parte dessa todo indiferenciado, que são essas revoluções e os seus impactos nas formações socioculturais, como que elas vão fazendo esses processos de transfiguração étnica, como que algumas regiões são autônomas ou mais autônomas nesse processo de aceleração histórica e como que nesse processo de contato das formações socioculturais diferentes, com níveis de desenvolvimento diferentes, essas que são capazes da sua própria aceleração evolutiva, trazem outras que estão no estágio anterior para um processo de atualização histórica que cria uma série de contradições e transforma também, ao mesmo tempo, a cultura dominante e a cultura dominada em algo completamente novo. Então você tem as culturas espúrias e as culturas autênticas. O caso da América Latina é um caso de uma cultura espúria que luta por se fazer e por sair dessa condição de ser sempre arrastada no processo de atualização histórica. Mas está dizendo o seguinte, então parte dessa noção mais geral, depois ele vem para as Américas e a civilização. Então ele começa a construir tipologias para tentar entender o desenvolvimento desigual das Américas. Por que você tem uma América rica e Américas pobres? Por que você tem, ao mesmo tempo que você faz esse todo diferenciado de América Latina, dentro dela você tem uma tipologia possível da formação diferenciada, ou seja, do que esses conquistadores encontraram aqui, como que foi esse contato, qual que era a forma produtiva, o que se pôde aproveitar dessa adaptação ecológica indígena para esse processo de conquista e de inserção no capitalismo mercantil salvacionista. Por que há um capitalismo mercantil salvacionista e há um capitalismo mercantil tendente ao industrial que vai se desenvolver, no caso, nas colônias do norte? Por que algumas regiões têm uma característica muito mais indígena marcada e em outras têm uma característica mais africana, mais mesclada, mais mestiçada, que forma um povo novo, e por que você tem uma característica mais europeizada, de um povo transplantado? Então ele já parte para um nível mais concreto na análise. Quando ele vai para discutir
os índices de civilização, ele vai para um nível ainda mais baixo, no sentido analítico, de fato, mais como se ele jogasse a lupa mais diretamente numa categoria, né, num grupo social, que são os indígenas, dentro desse todo indiferenciado, que é a América, e a América desse todo, né, que é o próprio mundo. Ele vai fazer a mesma coisa com a teoria do Brasil, ou seja, aí ele sai um pouco do foco do mundo indígena, mas ele amplia um pouco mais, mas mesmo assim é uma particularidade. E quando ele faz, né, o dilema latino-americano, que ele compara as duas Américas, né, também ele está indo para um nível de concreticidade muito grande. E no caso do povo brasileiro, né, ele vai cada vez mais descendo o nível de análise, aproximando cada vez mais uma realidade concreta. Então, por isso que eu falo, ele parte desse todo e ele vai desenvolvendo o método dele assim. A questão, e muitas críticas que existem ao Darcy, e realmente eu acho um tanto, é uma questão que eu notei também quando eu li a primeira vez o Processo Civilizatório e outros, é que essas revoluções tecnológicas não é claro qual classe social, qual grupo social que a coloca em movimentação, em realização, em marcha, e como que se apropria de fato dos benefícios e como que lidar com essas contradições geradas por essas revoluções tecnológicas. Embora ele parta do Marx para dizer que o desenvolvimento das forças produtivas é importante, esse elemento da contradição das relações sociais com as forças produtivas não fica muito claro muitas vezes, embora quando ele vá para um nível de análise mais concreto, como o dilema da América Latina, ali ele trabalha, né, quais são as forças, né, como é que se explora, quais são as classes, quais são as civilizações emergentes que podem fazer aquela revolução necessária. Mas seguindo aqui, as Américas e a civilização. O Darcy, ele afirma que escreveu As Américas e a Civilização no esforço de se fazer latino-americano através da reconstituição do processo de formação dos nossos povos. E mais além desse aprendizado, a ambição era realizar uma exploração exaustiva das potencialidades da antropologia dialética na explicação da realidade social e cultural das nações modernas. Essa antropologia dialética intencionava, e além dessa barbarologia das monografias sobre os povos primitivos contemporâneos e do estudo sobre as sociedades letradas, das pesquisas sobre comunidades vistas como tribos ou ainda dos estudos de grupos de conduta desviada. Então o Darcy pretendia realizar um estudo das etnias nacionais, como brasileiros, canadenses ou cubanos. Essa empresa teórica apresentou algumas dificuldades, a primeira decorrente das suas próprias disciplinas científicas, que proporcionam os instrumentos de análise do que se pode dispor, isso porque os cientistas sociais preparados para os estudos pontuais sobre temas restritos, a realidade que se aprofundou desde os anos 90, ou seja, a gente tem sempre uma microanálise, e em último caso, que são muitas vezes relevantes na leitura do Darcy Ribeiro. Então, ao mesmo tempo, quando se extravasava os limites dos microobjetos, escolhendo temas com uma relevância social mais ampla, também se orbitava a capacidade de explicá-los cientificamente. Então esse dilema, essa dificuldade enorme, ela é muito significativa para o cientista social do capitalismo dependente, porque os cientistas dos povos contentes com seu destino, como diria o Darcy Ribeiro, eles podem se dedicar a pesquisas válidas em si mesmas, como contribuição para melhorar o discurso sobre o homem e a humanidade. Mas esses cientistas dos países contentes consigo mesmos são urgidos, ao contrário, a usar os instrumentos da ciência para tornar mais lúcida a ação dos seus povos na guerra contra o atraso e a ignorância. Então essa imperiosidade ela nos leva a utilizar da melhor forma possível a metodologia científica, mas também discernindo tática e estrategicamente tudo que é relevante dentro da perspectiva dessa guerra. Então, nas nossas sociedades subdesenvolvidas, e por isso mesmo descontentes consigo mesmas, tudo tem que estar em causa. Então, nos cabe, como cientistas sociais, questionar o fundamento de tudo, perguntando sobre o que contribui para manter e perpetuar a ordem vigente e o que atua no sentido contrário, de transformá-la em instituir uma ordem social melhor. E essa ordem social melhor não é uma abstração pura, é aquilo que vai permitir um maior número de pessoas comer mais, morar decentemente e se educar. Então, só quando a gente alcançar esse nível de abundância, de salubridade e de educação é que a gente pode entrar no diálogo dos ricos sobre os dissabores da abundância que
nos tornam tão infelizes como povos centrais, e talvez aí a gente possa adentrar os debates acadêmicos da ciência conformista. Então a abordagem básica dessa obra consistiu no desenvolvimento de uma tipologia histórico-cultural que permitiu reunir os povos americanos em 3 categorias concretas e uma eventual, que são todas explicativas do seu modo de ser e elucidativas das suas perspectivas de desenvolvimento. Essa tipologia ela permitiu ir além da mera abordagem histórica, que é descritiva e muito factual normalmente, e incapaz de generalizações, e focalizar cada povo da forma mais ampla e compreensível do que seria praticável com as categorias antropológicas e sociológicas habituais. Então, para evitar os inconvenientes das repetições sobre as situações nacionais dessa tipologia, o livro vai buscar então os aspectos mais relevantes que a realidade social ou sociocultural oferecem como valor explicativo. Então ele dá o exemplo aqui da Venezuela, Colômbia, Antilles e Brasil, que são todos casos de povos novos. E para a Venezuela, ele acaba examinando no livro como que os mecanismos de dominação econômica exercidos pelas empresas estadunidenses vão se apresentar ali de uma forma muito aberta. E pelas mesmas razões, o caso da Colômbia, onde é destacada a função social da violência. No caso das Antilhas também foram estudadas as relações interraciais e os efeitos dessa dominação colonial através do sistema de plantation, como também a primeira experiência socialista das Américas. E no caso do Brasil, ele analisa muito a estrutura agrária, né, principalmente o papel da fazenda como instituição ordenadora da vida social e a nossa modernização reflexa. Então ele combina essa tipologia histórico-cultural com esse tratamento temático, e aí foi possível estudar as diversas situações exemplares, preservando as suas características concretas e integrando todas as análises do final do volume numa interpretação conjunta nos moldes de desenvolvimento autônomo e dos padrões de atraso histórico que eu falei, de aceleração histórica e de atualização histórica, está muito presente, né, no conjunto das obras do Darcy. A tipologia, então, vai distinguir na América 4 configurações socioculturais dos seus povos, correspondente a uniformidades e discrepâncias nos seus respectivos processos de formação histórica e de conformação cultural, e os desafios socioeconômicos de desenvolvimento com que se defrontam. Então a primeira, os povos transplantados, constituídos pela expansão das nações europeias sobre os territórios de ultramar, onde, sem se misturarem com a população local, acabaram reconstruindo a sua paisagem e retomaram as suas formas originais de vida. E se desenvolveram culturalmente dentro das linhas paralelas e similares àquelas da metrópole, como povos brancos de ultramar. E é o caso dos Estados Unidos e Canadá, e ainda cabe nessa categoria Argentina e Uruguai, só que de forma limitada, porque os dois se europeizaram após terem estruturado suas nações como povos mestiços, através do seu processo de independência, e só mais tarde, a partir aí da segunda metade do século XIX, é que eles começam de fato esse processo de se tornar povos transplantados, particularizados, né, sem abandonar plenamente essa matriz mestiça. Os povos transplantados, eles são orgulhosos de si mesmos, são os representantes, e aí eu entendo Estados Unidos e Canadá, né, são representantes e herdeiros da civilização europeia ocidental, são os beneficiários e vítimas de sua própria expansão, são povos modernos e por isso mesmo foram os que mais radicalmente perderam a cara ou a sua singularidade. E em consequência, né, são hoje a gente humana mais letrada, mais estandardizada e mais uniforme, mas também a mais interessante e a mais sem-saborosa, né, sem sabor, sem saborona, como diria o Darcy Ribeiro. Os povos testemunhos são aqueles formados pelos remanescentes das atuais autocivilizações originais, com as quais se chocou a expansão europeia, sem que fossem de fato assimilados nas condições de novos implantes seus. E cada um dos povos testemunho experimentou enormes vicissitudes e sofreu profunda europeização. Eles vivem o drama da ambiguidade de povos situados entre dois mundos culturais contrapostos e sem poder optar por nenhum deles, ou seja, já não são índios, mas jamais serão europeus. Há uma mestiçagem, mas a presença dessa cultura maia, asteca e incaica, ela se dá muito fortemente. É uma sociedade muito com uma hierarquização muito rígida, com um preconceito racial muito claro.
mas que combina justamente esses dois elementos, europeus e indígenas. Os povos novos são aquelas populações que resultam de uma mestiçagem e do entrecruzamento cultural de brancos com negros e com índios de nível tribal, sob a dominação dos brancos. E aí você tem os brasileiros, colombianos, venezuelanos, cubanos, chilenos, paraguaios, e aí a sua característica diferencial é de povos desculturados, de sua indianidade, da sua africanidade ou europeidade, para ser um ente étnico completamente novo. Então, quando a gente compara, com os povos transplantados, que são europeus de além-mar, ou com os povos testemunho, que carregam essas heranças culturais indígenas, os povos novos são uma espécie de povos tábua rasa, deserdados que foram do seu parco acervo original. Então são desapegados de um passado sem glória nem grandeza, só tem um futuro pela frente. Então a sua façanha não está no passado, mas por vir. O Darcy Ribeiro está dizendo algo assim, que é um processo de ladinização que acontece, ou seja, a gente é um povo neolatino mais significativo, mais variado e maior quantitativamente do mundo, e por isso mesmo o Brasil, no caso, representa a nova Roma, porque somos uma latinização que incorpora e cria, a partir dessa transfiguração étnica, algo completamente novo. Então, acaba que resume em si essa genialidade e as taras de todas as raças e castas de homens, e estão chamados a criar uma nova condição humana, quiçá mais solidária, essa que era a utopia do Darcy Ribeiro. E claro que na configuração de cada povo novo, predominou, por força da hegemonia colonial, o europeu que lhes deu a língua e uma visão degradada da cultura ibérica, mas também foi recheada de valores que clandestinamente impregnaram, então valores da cultura indígena e africanas, e acabou dando um perfil próprio e inconfundível. A quarta configuração histórico-cultural é a dos povos emergentes, são grupos étnicos que se alçaram na Europa, na África e na Ásia, para a reconstrução e afirmação do perfil étnico-cultural de povos oprimidos, enquanto povos nacionais, enquanto minorias nacionais. E nas Américas essa categoria está representada principalmente pelas massas dos indigenatos do altiplano andino, da península do Yucatán ali no México e Guatemala, e também todos os aspirantes à autodeterminação como povos estruturados para si. O outro livro da antropologia da civilização são os índios da civilização. Esse livro resulta em parte de um estudo mais amplo realizado pela Unesco em 52, que eu mencionei lá no primeiro vídeo sobre a biografia do Darcy Ribeiro, em compreender o que era a democracia racial brasileira, fundada nessa livre mestiçagem de índios, negros e brancos. E os 4 estudos regionais que foram elaborados acabaram concluindo unanimamente que não tinha democracia racial nenhuma. Negros e mulatos, eles eram e ainda são objetos de dominação, discriminação, exploração e vítimas de preconceitos cruéis, e coube ao Darcy Ribeiro o estudo dos índios na sociedade brasileira, de analisar se pelo simples convívio eles se transformariam em brasileiros autênticos, esquecendo suas origens. O resultado observado pelo Darcy Ribeiro foi de que nenhum grupo indígena se converteu numa vila brasileira, e mesmo que certas tribos tenham dado origem no passado a comunidades neo-brasileiras, não houve nenhuma assimilação que transformasse índios em brasileiros. Os índios foram simplesmente exterminados através de várias formas de coação biótica, ecológica, econômica e cultural. Então o seu habitat ele foi ocupado por gente com as quais eles nunca se identificaram e que cresceu com base em outras formas de adaptação ecológica, sem grandes necessidades das contribuições da comunidade indígena, que é algo muito presente hoje. Acaba que você transforma o indígena num problema nacional, num sinônimo de atraso, quando na verdade atraso é destruir floresta, mas enfim. Então a questão é que a assimilação, a aculturação era insuficiente, isso porque considerava o estabelecimento do contato com entidades étnicas e com contatos diretos e contínuos, mas como um processo bilateral, que era explicado em termos de uma adoção seletiva daqueles elementos culturais estranhos. Você escolhia mais ou menos o que se adaptava ou o que não se adaptava nessa interação. O problema era incluir na análise desses contatos interétnicos a consideração de processos unilaterais, ou ao menos aquilo que não afetava igualmente as duas etnias. Ou seja, há um diferencial de poder nesse processo
de interação e que ele tem consequência nefasta para o grupo mais atrasado desde a perspectiva do Darcy Ribeiro, ou seja, que está num momento histórico muito diferenciado, são povos coletores e caçadores na maior parte das vezes. Isso fez com que o Darcy Ribeiro, né, buscasse as explicações não só por um mecanismo de aceitação e rejeição, mas em termos de agentes causais de natureza cultural ou extracultural, no poder de coerção dos fatores socioeconômicos, na capacidade de resistência de cada sistema sociocultural. E para isso, o Darcy propôs, ao que eu tenho falado aqui nos outros vídeos, essa teoria da transfiguração étnica, para explicar como que as etnias e essas nações vão nascendo e se transformando. Então, em Os Índios e a Civilização, o Darcy propõe essa análise integrada dos fenômenos aculturativos, essa análise da mudança no patrimônio cultural, mas analisando ao mesmo tempo os fenômenos ecológicos, bióticos, econômicos, sociais, culturais e psicológicos. Quando ele fala de biótico, por exemplo, para quem não está acostumado com a palavra, como que essas enfermidades, essas novas doenças afetam essas culturas e põem problemas para elas que elas têm que simplesmente abandonar o seu modo de fazer cotidiano para poder enfrentar a gripe, por exemplo. O caso do Covid foi isso, né, aqui nos anos 2020. No livro Darcy, então, ele vai demonstrando que a integração dos índios, essas frentes econômicas que avançavam sobre eles, constitui uma integração inevitável. Só que há o sentido de forçá-los a produzir mercadorias ou a se vender como força de trabalho para obter bens que se tornam dispensáveis, como ferramentas, remédios e alguns outros. E isso não é uma assimilação, né? Mesmo quando eles perdem a sua língua e ainda, né, se completa o que a gente poderia chamar de aculturação, ou mesmo quando se tornam indistinguíveis no contexto civilizado, eles mantêm aquela auto-identificação como indígenas de um grupo específico que é o seu povo. Então o conceito de transfiguração étnica, ele acaba ajudando a compreender como que as culturas são imperativamente transformadas no confronto umas com as outras. E nesse caso, dos indígenas com a civilização, mas mantendo as suas identificações étnicas originais, resistindo a todo tipo de violência, ou seja, é o povo que mais resiste na história, ou seja, são 500 anos de resistência desse processo de transfiguração étnica e que lutam para ser, pelo menos, povos para si mesmo, não simplesmente um proletariado externo. Então, a transfiguração étnica consiste, né, nos modos de transformação de toda a vida e cultura de um grupo para tornar viável a sua existência num contexto hostil, mantendo a sua identificação própria. Então, a particularidade desse processo na contemporaneidade é que, diferentemente dos primeiros momentos de colonização e conquista, né, o povo brasileiro, como povo novo, já está formado e já atingiu aqueles limites de capacidade de absorver novas contribuições culturais indígenas. Algumas tecnologias são muito atrasadas, não faz sentido mais, né, atualmente adotá-las. E também, né, a onda civilizatória já não conta mais com a arma da escravidão para erradicar os traços e valores dos continentes indígenas. Porém, né, essa onda civilizatória ainda tem a força para subjugar essas etnias tribais e desagregar as suas estruturas socioeconômicas a fim de engajar a mão de obra regional indígena para compelir aqueles que ainda se mantêm ligados à sua etnia tribal a se integrarem ao sistema econômico, como a força de trabalho mais superexplorada que existe. E nessas condições, o indígena tem maiores condições de sobreviver, porque ele não vai ser exterminado e nem vai ser dizimado por um trabalho muito extenuante na forma da escravidão, mas ele é condenado a transformar radicalmente o seu perfil cultural, porque só pode enfrentar essas pressões às quais é submetido transfigurando a sua indianidade, mas persistindo como índio. É o drama que se tinha. Você tinha uma diminuição da população indígena, parecia que ela ia desaparecer muito rapidamente. Naquele contexto, Darcy Ribeiro escreve, né, acho que eram aí mais ou menos 200 a 300 mil indígenas, hoje em dia você tem mais de 1 milhão. Não desapareceu, mas ainda sofre uma pressão muito grande e há um processo de deculturação muito forte, né, de torná-los inimigo do desenvolvimento, inimigo da nação, que não é verdade, né? A gente tem que enfrentar isso de uma forma mais sistemática. E o momento que a gente vive hoje, né, da entrada do garimpo ilegal, dessas madeireiras ilegais, com a conivência do governo federal e do governo estadual, né, nessa região amazônica e do Pantanal, é um problema muito grave, muito sério, que eu espero que passe o quanto antes. Então esses indígenas, eles passam de índios específicos com a sua própria língua, a sua cultura original, o seu autogoverno e o seu orgulho de si mesmos, à condição de índios genéricos, cada vez menos distinguíveis pela língua que falam, pelos hábitos de trabalho, pelos usos e costumes da gente,
né, naquele contexto em que estão, né, imersos. Então essa imersão na comunidade nacional vai se dar como grupos marginalizados, tidos como preguiçosos, exóticos, desconfiados, ladrões, violentos, hereges, sujos, incapazes de progresso, né? Bom, o quarto livro aqui, O Dilema da América Latina, é o terceiro livro dos estudos de antropologia da civilização, e ele busca elucidar as causas do subdesenvolvimento da América Latina e desvendar a natureza da alternidade, né, das duas Américas, que nos coloca em situação de dependência. Então o tema específico é o estudo das Américas pobres. A unidade latino-americana vai se dar pela dependência e pelo subdesenvolvimento, pela ação do imperialismo e da associação de interesses das suas elites com este. Então o livro trata da dependência como um fenômeno de espectro total. O que ele quer dizer com isso? Que as decisões tomadas lá nos Estados Unidos sobre a paz, sobre a guerra, sobre o comércio, sobre a indústria, a agricultura, a política, a cultura, a publicidade, a religião, a discriminação ou a anticoncepção afetam diretamente, né, os nossos destinos como seus modeladores fundamentais. É só pensar que houve uma regressão nos Estados Unidos sobre o debate relativo ao aborto, e aqui está sendo colocado como uma pauta eleitoral muito forte. É só pensar que nos Estados Unidos tem um movimento chamado maioria moral, dessa cristandade fundamentalista. Eu não estou dizendo que o cristianismo por si só é ruim e que as religiões são ruins, mas lá você tem esse movimento, né, neopentecostal, que casa muito bem com o neoliberalismo, e que ele foi transplantado aqui no Brasil, ou foi implementado aqui no Brasil para enfrentar a teologia da libertação, e hoje a gente está colhendo os resultados, né, desse elemento que traz uma série de barbáries e um novo fundamentalismo religioso para a vida pública, o que é muito preocupante. Isso vem tudo dos Estados Unidos, ou seja, toda vez que há essas decisões por lá, elas provocam ondas de emprego ou de desemprego, quadras épocas de abundância ou de penúria, golpes de estados, ditaduras, terrorismo, campanhas de doutrinação ideológica ou de contenção à natalidade. Tudo isso vem mais ou menos posto lá. Claro que não é uma correia de transmissão tão simples assim. Então a gente vive uma guerra permanente com o nosso irmão do norte, mas é uma guerra que, no lugar dos movimentos de tropas e de batalhas campais, ela vai se travando mediante conspirações, invasões, subornos, contatos e intimidações, quarteladas, treinamento das forças de repressão, programas de estudos sociológicos, projetos econômicos e campanhas publicitárias. Todos esses meios de pressão, eles vão alargando e fortalecendo o poder de dominação criado pelos Estados Unidos para impor o seu próprio projeto de exploração dos nossos recursos, de organização de nossas sociedades, de regulamentação da nossa vida política, de dimensionamento da nossa população e de fixação do nosso destino. Então, o mais grave é que essa dominação é exercida não apenas de fora, mas principalmente desde dentro, né, das nossas sociedades, na associação de interesse entre a nossa classe dominante nacional com a classe dominante imperialista. Então, os quadros dirigentes das grandes corporações, os seus corpos gerenciais nativos e os agentes oficiais dessas múltiplas formas de intervenção, eles constituem hoje, na qualidade, né, de elites dirigentes invisíveis, o estamento mais influente da estrutura do poder das sociedades latino-americanas. Então a atuação do capital estrangeiro, junto às elites gerenciais nacionais, compõe um sistema unificado de dominação cujo projeto de defesa dos seus interesses nos leva a uma integração espúria, avessa aos interesses dos povos latino-americanos, ou seja, vai nos convertendo em povos genéricos, sem um projeto próprio, sem uma consciência crítica de si, sem saber de fato o que nos faz e o que nós queremos enquanto sociedade. Então é uma integração às avessas, né? Essa integração dos sistemas de dominação faz com que a oposição existente entre os latino-americanos e os anglo-americanos nos polarize e nos unifique, queiramos ou não, uma estrutura única, ou seja, é o que dá esse embate entre as duas Américas, a América pobre e a América rica. E por isso mesmo nos importa saber como é que a gente chegou a essa situação e para onde que a gente se encaminha, quais são as tendências, né, prováveis de desdobramento do processo histórico de que todos nós somos partes, né, que fatores vão operar a favor do nosso desenvolvimento autônomo e, ao contrário, que fatores, né, contam esses estadunidenses para congelar a nossa dependência e o nosso desenvolvimento com todas as vantagens que isso traz para eles e para os seus sócios nativos, para essa elite gerencial, né, que a gente tem aqui na América Latina. Uma coisa aqui com uma observação que eu acho interessante, que há um fetichismo com a China tem o seu processo, que está usando as categorias do Darcy Ribeiro, que ela está fazendo um processo de aceleração histórica, ou seja, está se constituindo como um povo para si mesmo.
Então tem essa posição bastante protagonista no cenário mundial, de desenvolvimento próprio e de consideração da sua sociedade nacional. O que ela faz quando ela está nesse processo de autoconstrução é fazer com que a gente sofra um processo de atualização histórica, ou seja, a gente vá a reboque. Então, ao invés de ser atualizado historicamente pelo capitalismo estadunidense, a gente está sendo atualizado historicamente pelo nacional socialismo ou nacional desenvolvimentismo, eu não sei que nome que daria para aquela sociedade chinesa, para o seu próprio desempenho. Então a gente acaba aprofundando a nossa dependência da mesma forma, porque a gente, ao invés de defender um interesse que é nacional, brasileiro, latino-americano, a gente defende o interesse do agronegócio como latifúndio primário exportador. Né? Então, para superar a intencionalidade da dependência que nos é imposta, esses processos de atualização histórica que são espúrios, que não nos interessam, a gente tem que contar com os instrumentos próprios de pesquisa, estrategicamente formulados para desvendar as suas intenções, desmascarar os seus mecanismos de proselitismo e, sobretudo, para opor o projeto de desenvolvimento e modernização reflexo e dependente que nos é imposto, um projeto próprio de desenvolvimento pleno e autônomo. Essa é a tarefa dos cientistas sociais latino-americanos, ou ao menos aqueles que não querem ver transformados, por ação ou por omissão, em alcoólitos da dominação externa dos seus povos, ou seja, dos povos descontentes consigo mesmos. Então o Darcy faz 4 análises integradas para compreender a dialética entre a América rica e a América pobre. A primeira, o exame da projeção e do papel da América Latina dentro da conjuntura internacional moderna. Segunda análise, uma caracterização da composição das classes sociais que aqui são observáveis, com análises tanto da sua composição como de suas relações de reciprocidade e de antagonismo, um balanço de estruturas de poder e de suas formas de perpetuação da velha ordem através da sucessão de governos do estilo patricial ou da imposição de regimes autocráticos, e quarto, uma avaliação das forças potencialmente revolucionárias e sua capacidade virtual e de insurgência. O Darcy ele não esconde que há uma posição engajada na obra dele, em momento algum, todos os textos dele são muito engajados. A facilidade para ele seria escamotear de uma forma perversa, como aqueles que não têm coragem de professar suas lealdades, ou então uma ingenuidade muito infantilizada, daqueles que não se perguntam quais são os interesses próprios e a que interesse que se serve. Então o engajamento programado dele aqui se opõe a esse engajamento implícito e conduz assim uma objetividade maior, porque explicita todos os seus elementos que colocam em ação o processo de análise, inclusive as motivações do autor. Como eu disse lá atrás, ele quer fazer a nossa cabeça, assim como todo escritor, toda escritora não é inocente. Então o livro ele é um esforço por se ajustar a esse padrão de conduta científica com um propósito político muito claro, que é de contribuir para a formulação de uma teoria explicativa que ajude a impulsionar a revolução necessária, a Revolução Nacional latino-americana e brasileira. Então a oposição entre as Américas ricas e as Américas pobres, ela vai adquirindo, segundo Darcy Ribeiro, uma nova dimensão, que obriga a viver dramaticamente esse papel de alternos no âmbito de um processo civilizatório que ativa em todo o mundo tanto os povos subdesenvolvidos quanto as minorias oprimidas das nações prósperas. Então, assim como no passado, quando as forças renovadoras da Revolução Industrial impulsionaram as lutas de independência, a nova revolução tecnológica, a termonuclear, que ele nomeia lá no livro, na obra dele, que hoje a gente chama de Quarta Revolução Industrial, pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, está desencadeando em nossos dias um novo processo civilizatório que percorre a América e o mundo. E no interior desse processo civilizatório, a América Latina ela volta, segundo o Darcy Ribeiro, a tempos bolivarianos. Novamente nós são chamados à cena aquelas tensões estruturais anti-oligárquicas e anticoloniais que instalaram tantas vezes em guerras de emancipação, em sublevações milenaristas de escravos, de índios e camponeses. A diferença é que essas revoluções necessárias elas não vão ser desencadeadas e logo constrangidas pela ação dos seus próprios aliciadores, como aconteceu com a independência. A tarefa das forças revolucionárias agora ela é muito bem definida. É a conquista do poder político pelas vanguardas socialistas capazes de reestruturar toda a ordem social, de erradicar as constrições econômicas representadas
pelos interesses oligárquicos e imperialistas e de liquidar o despotismo do velho patriciado civil e militar. E o mais importante é que a nossa revolução na América pobre vai ajudar a própria América rica a superar os seus traumas, a se organizar numa estrutura efetivamente democrática, quem sabe resolver o seu problema racial interno que é tão polarizado. A nossa revolução, então, ela é parte estruturante daquela ruptura que o Lenin dizia nos elos débeis da cadeia imperialista. Seguindo aqui, Os Brasileiros, Teoria do Brasil. A primeira versão de Os Brasileiros foi redigida em Montevidéu em 1965. Era para ser uma síntese dos estudos da sociedade, da cultura brasileira que o Darcy vinha realizando para o Ministério da Educação no final dos anos 50. O texto não foi publicado porque o Darcy considerou que tinha algumas insuficiências e pouca originalidade para compreender efetivamente o processo de formação do povo brasileiro e só sentiu segurança em publicar o livro quando já tinha elaborado, né, aqueles textos anteriores da Antropologia da Civilização, né, que era para ser a introdução justamente desse livro, e assim só foi publicada a primeira parte, que é a Teoria do Brasil. O livro, né, aplica à realidade brasileira, como eu falei lá, né, as teorias da evolução e a explicação do subdesenvolvimento elaborado pelo Darcy Ribeiro através dos conceitos de aceleração evolutiva e atualização histórica. E também retomada, né, a concepção de configurações histórico-culturais e mais especificamente de povo novo, né, para rever através de uma análise específica do Brasil. E também é reavaliada criticamente a tipologia para as classes sociais, aquelas estruturas de poder e as forças que virtualmente emergem aqui na América Latina e a sua aplicabilidade no Brasil. Mas o mais original, né, desse livro é a Teoria da Cultura e da Alienação, que é o último capítulo, e a reavaliação dos conceitos de consciência ingênua e consciência crítica, e também a explicação do caráter eminentemente espúrio das culturas brasileiras, na sua versão arcaica e moderna, proposto pela classe dominante. E aí você vê que tem um debate muito implícito ou muito explícito com o Álvaro Vieira Pinto, né? Consciência Nacional e Desenvolvimento, acho que é o nome do livro dele, não me lembro agora. Então, fora as várias experiências pessoais que contribuíram para e marcaram essa obra, né, o trabalho e a vivência junto aos povos indígenas do país, a atuação política junto ao trabalhismo e a percepção de funcionamento das estruturas de poder e dos limites do reformismo e da fragilidade das nossas instituições para defender a soberania, a experiência intelectual, né, que passa de um agitador comunista a pesquisador profissional, o exílio pela América Latina, tudo isso acabou, na concepção da Darcy Ribeiro, demonstrando a futilidade do trabalho a que nós, cientistas sociais, nos dedicamos, porque geralmente a gente está mais empenhado em escrever uns para os outros sobre temas socialmente relevantes do que em contribuir para elucidar para a natureza da revolução necessária. Isso é muito evidente hoje, a gente vive para escrever currículo Lattes, para fazer pontuar no Lattes. Então a exigência feita pelo Darcy Ribeiro lá em 65 continua muito atual. Os nossos principais desafios intelectuais ao estudar a realidade brasileira são os de fazer os nossos próprios esquemas conceituais com que a gente realiza as nossas pesquisas e o de encarar a nossa tarefa fundamental, né, que é o estudo da revolução social necessária para superar o atraso e a dependência. Eu termino por aqui com esse belíssimo canto da cigarra, né? E para quem assistiu até aqui, espero que tenha gostado do material. Vou gravar mais vídeos sobre o Darcy Ribeiro em celebração do seu centenário. Acho que é importante retomar a obra dele nesse momento no Brasil e na América Latina, em que se tem essa ascensão da extrema-direita completamente convergente a nos tornar um povo genérico, né, que não sabe quem é, essa cópia boçal de um armamentismo, que na verdade ela não é nada simplesmente copiar a cultura dos Estados Unidos, é uma forma de fornecer armamento de uma forma legal, né, à milícia, então é romper essa barreira entre o legal e o ilegal, está dado aí, essa cópia, né, de algumas festividades culturais, essa cópia, né, do sistema religioso, essa cópia do sistema racial, tudo isso tem que ser enfrentado com uma teoria própria. E o Darcy Ribeiro é uma grande bússola porque ele foi, né, um dos últimos a escrever uma teoria interpretativa do Brasil, que foi o povo brasileiro. Então, como eu sempre digo aqui, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.